Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Hoje com uma presença aqui muito especial do nosso amado Gatinho. E vamos, então, nós que estamos nesta obra, no livro terceiro. Fala sobre as leis morais, é composto por 12 capítulos e nós estamos no capítulo 5, que fala da quarta lei moral, que é a lei de conservação. Hoje, nós já entramos ontem, no subitem que trata do necessário e supérfluo. Vamos hoje para a questão 717, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: que se deve pensar dos que se apropriam dos bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Com prejuízo. É quase mesmo uma exploração, não é? Foi a palavra que me veio mesmo. Que se deve pensar das pessoas que se angariam dos bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, não o necessário, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário. Isto é muito mais profundo do que parece, não é? Sabemos. E a resposta dos espíritos superiores é: desconhecem a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Aqui nos faz lembrar bem da exploração do homem pelo homem. Lembrar da escravidão, da falta de condições de trabalho, que muitas vezes é negada a muitos trabalhadores. Ainda no século XXI vemos isto. E é claro que, não respeitando a dignidade humana, havendo mesmo essa exploração, essa intenção de explorar, está aí a responsabilidade vem junto. Não tem como ser diferente. Livre-arbítrio é isso, não é? Allan Kardec vai fazer um comentário aqui, ao final dessa questão. O limite do necessário e do supérfluo nada tem de absoluto. Ou seja, a partir daqui, esse aqui não está determinado. Então, o limite do necessário e do supérfluo nada tem de absoluto. Já vimos aqui, não é? Então, muitas vezes, a tecnologia pode nos trazer o que antes seria supérfluo, passa a ser necessário. Claro, hoje, no século XXI, é necessário nós estarmos conectados, não apenas presencialmente. Uma emergência pode acontecer, uma necessidade pode acontecer, uma situação pode acontecer, e é muito importante nós termos diversas formas para tentarmos nos comunicar uns com os outros, sem dúvida. Então, o limite, então, não está absoluto, não é demarcado de forma absoluta. A civilização criou necessidades, é isso aí que estamos falando, que o selvagem desconhece, e os espíritos que ditaram esses preceitos não pretendem que o homem civilizado, que o espírito encarnado, deva viver como selvagem, ou seja, como o homem do século XIX, poderíamos dizer. Não era selvagem, mas era desprovido do que temos hoje. Até de luz elétrica, no início do século XIX, não havia. Nem no meio. Então não é só o selvagem. É também
o homem do passado. Estamos avançando, progredindo a nossa inteligência, estamos criando facilidades. Tudo é relativo. Volto ao mesmo ponto, Kardec. Cabendo à razão, a nossa razão, colocar cada coisa no seu devido lugar. Ou seja, na realidade atual, o que é? Sempre contextualizar de forma temporal, no nosso momento atual. Não é? A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o senso de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram, aquilo que falamos, né? Exploração. Era a palavra que vinha e é exatamente a que Kardec vai usar. Exploram os benefícios da civilização em proveito próprio. Ou seja, egoísmo, né? Só, né? Em proveito próprio apenas. É a única preocupação. Quando isto se dá, é egoísmo. Desta tem apenas o verniz. Ou seja, da civilização tem apenas o verniz. Civilização com a ideia de moralização, porque isso não tem nada de moral, a exploração, não é? Não condiz com a dignidade humana, não daquele que tem que ser dignificado, mas nós agimos assim, não agimos de forma digna, não condiz com a nossa essência. Da civilização tem apenas o verniz, como há muitas pessoas que da religião só têm a máscara. E aqui terminamos as questões que tratam do necessário e do supérfluo e começamos o subitem das privações voluntárias. Lembrem que nós estamos falando da lei de conservação. Então é importante, né? Até para nos conservarmos aqui neste mundo, dignamente, o que é necessário, o que é supérfluo. Vimos da contextualização. E agora nós vamos ver privações voluntárias, mortificações. Por exemplo, greve de fome. Tá? Privações voluntárias, mortificações. 718 pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Precisamos ter esta atenção com as nossas necessidades de saúde para o nosso organismo? Sim. Sem força e sem saúde, o trabalho é impossível. Bem objetivo, não é? Bem ao ponto. Precisamos cuidar da saúde, porque sem saúde, o que podemos realizar? Então, a saúde virá nas nossas vidas como uma prova. Uma prova. Porque nós precisamos de saúde para enfrentar as situações da vida. Então, quando nos chega a doença, a debilidade, a fragilidade, ela tem um objetivo determinado pela providência divina para o nosso caso particular. É bom que nós entendamos. Às vezes estamos lá fazendo coisas erradas e de repente nos vem um acidente e ficamos lá deitados em casa 1 mês, 2 meses. Porque a providência disse assim, não, agora precisa dar uma paradinha. Não está refletindo no que está acontecendo. E eles fazem a gente parar. Fazem. Pode ser por uma paradinha, pode ser por uma necessidade reencarnatória de expiarmos alguma coisa do passado, para entendermos melhor, no sentido de não voltarmos a repetir. Pode ser também reparar a nossa própria consciência, reparando o mal feito a outra pessoa, exatamente para nós não estarmos repetindo isto. Né? Falamos há pouco sobre
essa questão da exploração, não é? É um campo vasto de situações. (719) Pergunta Allan Kardec. O homem deve ser censurado por procurar o bem-estar? O bem-estar é um desejo natural. Então, termos conforto, não é? Bem-estar nesse sentido, podermos usufruir das benesses que o presente nos oferece, usando a razão para avaliar isto, né? O que eu quero e o que me convém. Se é um supérfluo que no passado era supérfluo, mas que hoje é necessário, tudo isso é bom avaliarmos. O bem-estar é um desejo natural, dizem os espíritos superiores. Deus só proíbe o abuso. Olha que fantástico. O abuso. Vamos tirar férias e vamos para Cancún, para uma praia paradisíaca. Isso é supérfluo? Eu trabalhei o ano todo e vou tirar férias. Vai ser em Cancún, escalando o Everest. Eu acho muito perigoso. Mas é meritório, não é? Claro que é. Deus só proíbe o abuso. Então eu não trabalho. E se eu não trabalhar, alguém vai ter que trabalhar para mim, não é? Porque é exatamente a lei do trabalho que sustenta o mundo. É o trabalho, não é? Deus só proíbe o abuso por ser contrário à lei de conservação. Ele, Deus, não condena a procura pelo bem-estar, desde que esse bem-estar não seja conseguido à custa de outras pessoas, ou seja, explorando outras pessoas. Nem venha diminuir as vossas forças físicas e morais. Então, se nós estamos numa atividade que diminui as nossas forças físicas e morais, nossas forças morais, nossa resistência moral, isto aí já não nos convém. E é claro que também não tem nada a ver com bem-estar, não é? É mal interpretado ali por nós mesmos. Pode acontecer? Pode acontecer. Nesse mundo ainda compramos, às vezes, gatos por lebres. Não é mais um bom ditado. Alhos por bugalhos. Vamos adiante. 720, pergunta Allan Kardec, as privações voluntárias que visam uma expiação igualmente voluntária têm algum mérito aos olhos de Deus? Fazer, responde. Fazei o bem aos outros e mais mérito tereis. Ficarmos nos mortificando, lembrando aqueles religiosos do passado que entravam em seus claustros, que eram aqueles quartinhos onde dormiam sozinhos, e se martirizavam, se chicoteavam. É meritório? Vamos fazer algo. Queremos sacrifícios voluntários? Vamos servir ao nosso próximo. Como dizem os espíritos superiores, teremos mais mérito. Agora, 720A, que decorre da 720. Vamos ver isto amanhã. 720A, então, vai ficar para amanhã. Hoje vimos até 720. É isso, amigos queridos. Que Jesus nos abençoe sempre. Até amanhã com mais um
Projeto 15 Minutos, o livro dos Espíritos. Muita paz a todos.